capítulo 11, verso 1 ao 3, tá, irmãos? Nós já vimos o verso 1, mas eu vou ler o texto todo de novo. Vou fazer a recapitulação do verso 1 para a gente continuar. Tá certo? E deixa eu lembrar vocês. Por mais que o texto, que tem por título O Deus que sentencia, e é uma linguagem de tribunal, de sentença, de juiz, é um linguajar que vai gerar uma consequência de condenação. Mas, meus irmãos, isso não deixa de ser também graça. Porque todas as vezes que Deus, principalmente no Antigo Testamento, principalmente pelos profetas, em especial por Zacarias, quando Deus fala assim de forma tão dura, tão firme, como comumente ele tem falado aqui, nós não devemos esquecer que o profeta Zacarias é o que mais associa redenção, salvação, graça, misericórdia com Jesus, com o Novo Testamento. Se você teve curiosidade, e deveria ter, todo cristão deveria ter, de ler um texto e procurar compreender que relação ele faz com você, por mais que ele esteja distante de você, em data, não é? Que aqui está muito longe da gente, né? Mais de 2.500 anos, mais ou menos, longe da gente. Mas 2.500 anos e 100 anos, para nós aqui, tudo é longe. Mas isso que torna a Bíblia, meus irmãos, palavra de Deus e eficaz. Porque o que está escrito aqui, por mais que diretamente, aqui agora, quando a gente lê o texto, não tenha um direcionamento para nós, mas indiretamente está aqui para nós. Então, se você ler o texto todo, você vai perceber do verso 4 até o final, ele vai falar muito sobre pastor. Pastor que cuida, pastor que não cuida. Pastor que guarda, protege. Pastor também que açoita. Mas tudo isso aqui que eu vou continuar falando, nada mais é, meus irmãos, para a gente enxergar onde há a verdadeira grandeza, aonde há a verdadeira estabilidade e aonde há, meus irmãos, a verdadeira segurança. Aqui de novo, ó, grandeza, estabilidade, segurança. Não deixa de ser, meus irmãos, algo que é reiterado aqui muitas vezes. Nós somos muito fáceis de ser influenciado pela grandeza que o mundo propõe, pela estabilidade que o mundo propõe e pela segurança. O mundo tem essas coisas? Tem. A gente deve buscar a grandeza, a gente deve buscar a estabilidade, a gente deve buscar a segurança. Aqui na EBD, nós estudamos que a gente não pode planejar aquilo que na cabeça da gente seja aquilo que nos dá confiança, grandeza. A gente não pode planejar pensando em grandeza, em estabilidade e segurança, em detrimento de Deus. Porque antes de eu e você planejar qualquer coisa, Deus já planejou tudo. E, meus irmãos, é algo que eu preciso sempre ficar reiterando aqui com os irmãos. Principalmente aqueles irmãos que têm acompanhado aqui nas quartas-feiras os nossos devocionais sobre providência de Deus. Guarde isso na sua mente. Você vai precisar disso, principalmente nos seus momentos mais difíceis. O que é? Deus não reage, Deus age. Quem reage somos nós. E quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que nada que acontece com a gente, como foi dito também aqui na nossa EBD, está fora dos planos de Deus.
Jeremias, ele diz, né, que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Dito isso, meus irmãos, vamos ver aqui. Nós já vimos no primeiro ponto, Deus agindo na grandeza do mundo. No verso 2, nós vamos ver Deus agindo na estabilidade do mundo. E, por fim, na segurança do mundo. Vamos ler o texto de novo. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazar, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz do choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o refúgio dos leãozinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, dai-nos graça para compreendermos e entendermos a relação desse texto para cada um de nós aqui nessa noite. Sê comigo, Senhor, Teu Espírito Santo. Haja através de mim e nos corações de todos esses que aqui estão, que não apenas ouçam, mas escutem, de fato, as verdades desse texto. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, eu te peço. Em nome de Jesus. Deixa eu resumir aqui o primeiro ponto, irmãos, que a gente trabalhou no sermão passado. Eu vou lá para o final. Senão eu fico tentado a pregar de novo, irmãos. Não vou fazer isso não, viu? Eu vou logo para o final. Então pronto. Se você prestou atenção aí, ó, o sermão começou Deus revelando a sua vontade. Deus agindo, ó, não reagindo. Manda quem pode, né? Tem um ditado popular que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí lembra que eu disse, irmãos, é interessante a forma que Deus fala com Zacarias, e Zacarias usa as coisas comuns do dia a dia para ilustrar essas três verdades. Que não tem nada grande nesse mundo que supere o poder de Deus. Não tem nada estável nesse mundo que perca a sua estabilidade, segundo o querer e a vontade de Deus. E não há nenhuma segurança mais segura do que desse que fala. E começa assim, ó. Abra as suas portas. Aí lembra que eu falei? Não é um pedido. Por favor, abra suas portas. Não. É uma ordem. Abra as suas portas que eu vou entrar. Perceba. Eu vou reprisar isso aqui para os irmãos. Capítulo 10, verso 11. Deus disse para o seu povo, eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Quem é esse povo aqui que Deus está falando? Era aquelas 12 tribos, que depois virou uma tribo só. Essa tribo, aqui, quando eles escutam isso, o que é que eles estão vivendo? Estão vivendo uma tristeza. Por quê? Faz mais ou menos 3 anos e meio ou 4 que eles saíram do cativeiro babilônico. 70 anos lá. Quando eles saem, ninguém mais lembra que ali é o povo de Deus. Tão famoso que era antes, aquele que abriu o Mar Vermelho e fez tantas proezas. As pessoas não lembram mais. Essa geração que está saindo, muitos deles não viram Deus agir com muito poder. Então saem cabisbaixo. Mas saem com a mesma vontade de pecar de sempre. Deus dá toda a condição para que eles restituam o templo, para que ali o nome de Deus seja de novo colocado diante de todas as nações. E aí nós vimos o que é que eles fizeram, pegaram os recursos, embelezaram as suas próprias casas, e desanimaram, e se frustraram, porque quando começaram a construir o templo, eles perceberam que o templo estava muito aquém do templo de Salomão, tão famoso, tão esplêndido. Mas aí nós aprendemos que Deus não estava preocupado com o templo em si, mas o templo assinalava externamente aonde estava o coração daquele povo.
desse povo, quais eram as motivações deles, não é diferente de muitas vezes a nossa aqui nesse mundo. A gente quer sentir a grandeza, a gente quer ter a grandeza, a gente quer ter estabilidade, a gente quer ter segurança na força do nosso braço. Mas o Senhor disse várias vezes: eu sou a segurança de vocês. Confiem em mim, olhem, me levem em consideração. E eles não levavam. Aí está que esse povo sofrido. E Deus vinha falando para eles: olha, eu vou restaurar vocês. Vocês vão apanhar. Vocês vão sofrer, mas no final, tudo isso é para fazer vocês voltarem para mim. Eu vou fortalecer vocês. Verso 12. Mas não existe fortalecimento. Não existe redenção. Não existe arrependimento sem haver confronto. Sem haver, meus irmãos, castigo. Por isso Deus mostra mais uma vez aqui a quem se deve temer. É esse que manda, abra. É Deus dizendo assim, ó, independente de circunstâncias, do que vocês estão passando ou precisando, a prioridade quem diz sou eu. E eu vou chegar. E eu vou lutar mais uma vez para derrubar tudo isso que vocês colocam a esperança de vocês. Nas grandezas do mundo, no que os homens podem proporcionar, na estabilidade das conquistas e na segurança daquilo que se construiu. Eu vou tocar naquilo que mais mexem com vocês. E ele usa palavras duras, como sempre. Mas meu ponto aqui é você parar e pensar. Se você estivesse aqui, você podia listar um monte de necessidade. Acabamos de sair de um exílio, não temos uma terra, não temos onde construir a nossa casa, não temos um emprego fixo. Era tanta dificuldade, mas Deus olha para você e diz isso aqui, ó. Eu vou chegar, abram as portas, Líbano, para que o fogo consuma os cedros. Aí nós aprendemos que o Líbano simbolizava grandeza, confiança, aquilo que parecia inabalável. E os cedros, nós entendemos, na exposição do primeiro versículo, que é a imagem dos grandes, dos líderes, grandes árvores. É como Deus estivesse dizendo assim, olha, quando eu começar, eu não vou começar pelos pequenos, eu vou começar pelos que são considerados os mais poderosos, os maiores, os mais famosos, os mais melhor avaliados. Aquele que as pessoas olham e sentem segurança neles. O problema não é isso. O problema é achar que eles são autossuficientes. O problema é olhar para eles e devotar todo o bem que se pode viver nesse mundo. E onde é que fica o Deus da providência? E aqui um parênteses. Eleição aí, não importa quem ganhe, tá, irmãos? Um crente de verdade, ele sabe, eu deveria saber, que quem governa o mundo é Deus. Seja um governante bom ou ruim. É só ler a Bíblia. Vários foram péssimos. Perseguiram o povo de Deus. Mataram muitos. Mas foi Deus que colocou lá. Deus colocou lá. Aí Deus mostra a sentença. E perceba, quando o profeta está falando isso, não aconteceu ainda, meus irmãos. Mas ele usa palavras para dar certeza. Aqueles verbos, lembra? Que traz convicção de que vai acontecer. Porque ele usa, ó, abra as suas portas para que o fogo consuma os cedros. Abra. É certo. Deus não é filho do homem para que minta nem se arrependa. Nenhuma palavra de Deus sai fora de hora. Ou sai imprecisa. Ela é direta. Mostra que a sentença divina começa justamente onde os homens depositam a sua maior confiança. Antes de qualquer coisa acontecer na terra, Deus já decretou lá do céu o que vai acontecer. Porque quando eu leio lá Efésios,
Efésios capítulo 1, Deus vai dizer que antes da criação do mundo, de existir a matéria, Deus já tinha um plano de um povo e de um salvador para esse povo. A queda do homem não pegou Deus de surpresa. Deus não projetou um plano B depois da queda do homem, já estava tudo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabe tudo. Mas presta atenção agora, eu vou entrar no verso 2, nosso segundo ponto aí. Por favor, passa aí, ó. Aquele que faz cair, não fique só nas palavras. Lembra que eu disse para os irmãos, meus irmãos? Eu não só creio na inerrância da Bíblia, mas eu creio até na ordem, do jeito que está aqui. A sequência, Gênesis, Levítico, tudo direitinho. Creio piamente que isso aqui aconteceu. E eu sempre estou dizendo aqui, todos esses atos de sentença, de juízo, de mão pesada de Deus, que aconteceram na história, no desenrolar do tempo, tudo isso nada mais é nos lembrando que um dia haverá um veredito final, uma sentença final. E aí não tem mais lugar para o arrependimento. A graça vai ser recolhida, a misericórdia vai ser recolhida. E não mais vai acontecer. Está lá no Novo Testamento. Isso claro. Então, o decreto divino, que está aqui no verso 1, abra. Eu vou chegar. Fogo, lembra, da ideia de aniquilamento, de destruição, sempre associado a algum exército. Esse é um linguajar profético. O decreto divino nunca permanece apenas no plano das palavras. O Deus que sentencia também age na história. Aquilo que foi anunciado, meus irmãos, aqui no verso 1, começa a se tornar visível, palpável, no versículo seguinte. Os cedros deixam de representar apenas uma ameaça futura e passam a ser descritos como árvores que já caíram. E a descida continua, rumo até Bazar. É como se fosse uma escada em declínio. Primeiro degrau, verso 1. Aí vem o segundo e o terceiro no verso 2. E o quarto no verso 3. Deus derramando a sua sentença, a sua ira, de cima para baixo, dos mais poderosos, até chegar naquilo que eles consideram a sua segurança. Então veja, Deus que decreta é o Deus que faz. Por isso o segundo ponto é aquele que faz cair. É o seu poder, a sua execução. Olha o que é que o texto diz aí, ó. Chorem, ciprestes. Mas por que eu tenho que chorar? Imagina os ciprestes perguntando. Por que eu tenho que chorar? Olha o verso 1, foi o que aconteceu. Vou te lembrar. Porque os cedros caíram. Perceba, irmãos. Está no passado. Mas não aconteceu ainda. E como é que está no passado? Nós já aprendemos. É para que fique certo para nós que vai acontecer. Deus, quando fala, ele fala com uma certeza tão grande. Ele fala no passado para que a gente tenha convicção. Eu falei, vai acontecer. Se você pegar lá o texto de Isaías, quando vai narrar, o Isaías 53 que nós cantamos aqui, perceba lá, todos os verbos, a maioria deles estão tudo no passado. Isaías está quanto tempo antes de Jesus vir e morrer na cruz? E aí nós não temos prova que isso aconteceu? Quando Deus falou lá a Isaías, Jesus nem existia ainda. E Jesus veio, nasceu, morreu, exatamente como Deus disse. Então, todas as vezes que você encontrar profecias, que a profecia fala de algo do passado, mas apontando para o futuro, é certeza que vai acontecer. E quem eram esses ciprestes aí? Os ciprestes eram árvores, presta atenção, nobres, mais inferiores aos cedros. Representavam os líderes de menor posição,
oficiais, autoridades subordinadas. Então, quando Deus ordena que eles lamentem, chorem a queda dos cedros, Deus está dizendo assim: olhe, aqueles que eram vistos por vocês e pela maioria como homens grandes, homens poderosos, homens influentes, nenhum deles vai ficar de pé. Cairão todos. Então comece a chorar, porque vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. Aí eu fiquei pensando assim, olha. Quando eu estou estudando texto, eu fico tentando me colocar dentro. Eu disse, rapaz, se eu fosse o Líbano, e se eu fosse os cedros, meu Deus, o que seria de mim? Aí depois eu pensei, mas pior são, aqueles que são os ciprestes e os carvalhos de Bazã, que ficam olhando para esses, e tem esses como referência, e deixam de olhar para Deus como a maior grandeza, como aquele que de fato é firme. E nós que temos muito mais informações do que eles, a Bíblia sempre coloca em muitas ilustrações, Deus, Jesus como rocha, algo que tem estabilidade. Aí nós aprendemos lá no Novo Testamento que a gente tem que construir a nossa vida para ter de fato grandeza, sustentação, poder, para que tenha estabilidade, para que tenha segurança na rocha que é Cristo. Mas não se iluda, muitas vezes você e muitos outros aí estão construindo a sua vida, colocando as suas expectativas, não na grandeza que Deus é, não na estabilidade que Deus é, mas naquilo que o mundo tem pregado e você tem acreditado que é. Aí você nem se tornou a referência da qual você olha, o grande, você é o cipreste. Aí Deus está dizendo para você, ó, eles caíram, vocês não vão cair? Vocês não vão cair? Chorem. Repete de novo aí, ó. O mesmo verso 2. Chorem, carvalhos de Bazar. Os carvalhos de Bazar, meus irmãos, eram conhecidos por sua força, longevidade, saúde. Bazar era uma das regiões mais férteis de Israel. Seus carvalhos tornaram-se símbolo de estabilidade e poder. Então, ao anunciar sua queda, Zacarias, meus irmãos, está mostrando para nós aqui que nem mesmo aquilo que parecia ser mais sólido consegue resistir à mão de Deus. Tá aí, vocês viram aí? Talvez a ilustração não seja boa, né? Mas veio na minha mente agora, eu vou dizer. Aconteceu lá na Venezuela, um terremoto, na Venezuela. Foi na Venezuela o terremoto? Estava lá todo mundo vendo a sua vida. Então daqui a pouco o negócio começou a tremer. Quem é que governa tudo? Quem é que tem todo o poder? Não é Deus, não? Deus avisou alguém, vou tremer a terra. E tremeu e acabou. E aí derrubou só casa de ímpio, derrubou casa de crente, apartamento de crente. Deus dando sinais, ó, faz parte dos sinais. Eu que governo esse negócio aqui, rapaz. Eu que balanço, eu que sustento, sou eu. Eu que sou a estabilidade maior. Eu gosto muito de ver engenharia, né? Mecânica, industrial, civil, eu gosto de assistir. Esses últimos dias eu estava vendo aquela ponte lá da China, que ela tem um vão, é um negócio fantástico. Chega uma hora que ela vai por debaixo do mar. É um negócio fantástico. A gente olha para aquilo dali, é para durar 120 anos. É daqui a 120 anos que vai começar as manutenções mais pesadas. Aí eu estou com isso na cabeça, né? Aí eu penso assim, meu Deus, a gente fica assim, maravilhado com o que o homem é capaz de fazer. Depois você vai lá e vê. Né? A ponte na China, bote lá. Você vai, é um negócio fantástico, meus irmãos, fantástico, fantástico. Entendeu? Mas isso não pode tirar da cabeça da gente, meus irmãos. Se a gente não precisa ver a ponte, é só olhar para cima. Céu fantástico. Esses dias eu assisti também A Morte das Estrelas, ou era Matando Estrelas, sei lá.
Um cara que vai querer salvar o mundo. O americano é assim, ele sempre é o salvador do mundo. Ele pegou uma nave lá e foi não sei para onde, atrás de salvar as estrelas. Olha esse, colambação, irmãos. Aí eu venho naquilo tudinho. Não deixa de retratar, né? Como o universo é um negócio gigantesco. Aí tá tu, crente, tá eu, nós crente, né? O negócio aperta, a gente fica logo doidinho. Né? Fica desmaiando, né, irmãos? Mas, meus irmãos, Deus está no controle de tudo. Ele sabe, já planejou tudo. Nós é que temos que andar dentro da vontade dele. Porque, como diz lá Paulo em Romanos, ela é boa, perfeita e agradável. E Deus está dizendo aqui, ó, chorem. Chorem. E o chorar aí, meus irmãos, não é um chorar simples, não. Essa palavra chorar, o contexto dela que ela aparece, e a raiz dela é de um choro fúnebre. Um choro de morte. Sabe? Que é um dos choros mais terríveis, né? Você vê um ente seu querido falecer, né? Para nós que somos cristãos, né? Você que se considera cristão, é difícil, imagina para um ímpio. Esse tipo de choro, é um choro assim, é um choro angustiante. E é Deus que está dizendo, por 2 vezes, chorem, chorem. Eu vou derrubar o castelinho de vocês. Que castelinho, Senhor? Da grandeza e da estabilidade. Aí usando Tiago, vocês não sabem nem o que vai acontecer amanhã. É como, vocês são como uma neblina. Quem já foi a alguma serra sabe. Aparece, de repente vai embora. Tente segurar a neblina, você não consegue. É vulnerável. Não tem estabilidade, não tem grandeza nenhuma. É Deus gritando, irmãos, ó. Confie em mim. Não confie na grandeza do mundo. Não confie na estabilidade do mundo. Então perceba, irmãos. Não é que você não deva buscar estabilidade, é responsabilidade. Não é que você não possa buscar uma grandeza. É a sua, como é que eu posso dizer? É uma motivação para você ter recursos, né? Segurança para si, sua família e para aqueles que estão à sua volta, da família da fé. O ponto aqui é quando nós fazemos isso, usando aqui o linguajar de Salomão, tudo abaixo do sol. A gente não enxerga além. É exatamente o que está lá em Tiago. Exatamente. É presunção, é arrogância, é soberba, é orgulho. E Deus quebra isso fácil, fácil. Quebrou o de Davi. Lembra da história de Davi? Davi estava orgulhoso, achando que ele estava ganhando tudo. Era na grandeza dele, era na estabilidade do seu exército, do seu poder, da sua riqueza. E Deus disse, espera aí, menino. Ó, o que tu fez escondido, agora vão fazer diante de todo mundo. Tu vai ser envergonhado. Cadê a grandeza do homem? Uf. Cadê a estabilidade do homem? Cadê a segurança do homem? E qual foi o caminho de Davi? Qual foi o caminho de Davi? O Senhor é meu pastor. Qual foi o caminho de Davi? Senhor, traz de volta a alegria da salvação. Ó, crente, se tu anda triste, cabisbaixo, faz tempo que tu não lê Bíblia, e tu nem sente vontade de ler a Bíblia. Tu nem sente vontade de sentir vontade de estar na comunhão dos irmãos. Tu não se alegra. Para ti é um peso imensurável. Tu pegar uma porção do sustento, da tua manutenção que Deus te dá e trazer para a casa do Senhor. Tudo isso para ti é motivo de tu resmungar. Eu não tenho medo de dizer. Isso acontece porque tu perdeu a percepção da grandeza desse Deus e está olhando para a grandeza do mundo. Tu perdeu a percepção da estabilidade que é Deus, o Deus que é dono do ouro e da prata. Aí tu olha para a estabilidade do teu trabalho ou de um futuro trabalho que tu está pensando e desejando. Aí tu acha que isso aí que vai te dar segurança. Tu perdeu a percepção que nos teus dias mais sombrios, todos te abandonam.
Mas Deus continua no mesmo lugar de sempre. Ele continua sendo teu Deus e dizendo que você é dele. Percebeu o linguajar aqui? De todos os profetas que a gente tem pregado aqui, todos eles, quando o Senhor fala, ele diz assim: eu serei o Deus de vocês, eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. E olhe que esse povo fez coisas para com esse Deus. E por quê? Que Deus nunca deixa de ser Deus para o seu povo e o seu povo nunca deixa de ser povo para Deus. Porque Deus fez uma aliança. E é por isso que ele age assim. Porque a gente quebra, ele não. E como é que ele faz a gente ser restaurado? Quando a gente quebra a aliança com ele, é assim, dizendo: ei, eu que sou grande. Ei, eu que sou a verdadeira estabilidade para a sua vida, viu? Ei, eu que sou a segurança para você. Geme ao cipreste, chora, lamenta. Quando Deus quer agir, ele faz. E aqui eu ilustro aquele episódio lá de Jericó, que Deus disse para o povo: ó, dá umas voltinhas aí, na hora X dá o brado, que não tem grandeza, essa muralha aí não é nada para mim. Não tem liderança, autoridade aí maior do que eu, não. Quando eu disser que vai cair tudo, vocês entram e vão ser de vocês. E tantas histórias que o Senhor diz, né? Ah, tem muito soldado aí. Diminui. Gideão, tem muitos. Diminui. Mas, Senhor, para que diminuir? Para que vocês tenham certeza que sou eu. Sou eu que faço vocês ganhar, não é vocês, não. Sou eu. A gente se esquece disso. Aí perceba, meus irmãos, a Bíblia, como eu costumo sempre dizer, a Bíblia, ela é realista, ela não é pessimista. Ela é realista. E nós estamos vivendo, eu acho que só vai piorar. Infelizmente, que muitas pessoas estão olhando para as Escrituras e ficam selecionando só os bônus, só as promessas. E aí eu lembro do meu pai. Meu pai sempre dizia assim, ó: não há vitória sem luta. Toda promessa dada, há um preço a se pagar. A gente só não pagou para ser salvo. Mas na caminhada, a gente tem que pagar o preço da renúncia, de abrir mão de muitas coisas. Todos, sem exceção. Então, até aqui, meus irmãos, já preparando os irmãos para o terceiro ponto para a gente ir para o final. Primeiro, o poder de Deus transforma seus decretos em realidade. Nada impede a execução da sua vontade. Verso 1, verso 2 deixa claro. Ele falou e ele cumpriu. Cumpriu aonde, pastor? Porque ele está tudo dizendo no passado aqui. Na cabeça de Deus, o que ele escreve não é um projeto como o meu e o seu, não é um sonho como o meu e o seu. Quando ele coloca lá é decreto. Acontece. Por isso está dizendo aqui. Caíram. Foram destruídas. Ainda ia acontecer, e aconteceu. No período interbíblico. Aconteceu isso aqui. Mas perceba o peso. Quando eles escutam, Deus está querendo dizer, ó, vai acontecer, mas é certo. Segundo, quanto maior o privilégio recebido, quanto maior o indivíduo for, maior será a responsabilidade diante de Deus. Eu me lembro uma vez que eu preguei sobre riqueza, lá em Timóteo. Eu disse assim, ó, todo mundo quer ficar rico, a maioria. Muitos crentes querem ficar rico. Pastor, ficar rico é ruim? Não, é bom. Mas você não pode esquecer. Segundo a Bíblia, quanto mais rico você for, mais responsabilidade você tem. E o mundo, olha que impressionante, o mundo, meus irmãos, ele não conhece essa verdade, mas indiretamente ele cobra isso dos ricos. Parece que foi confirmado. O Elon Musk agora é o primeiro trilionário do mundo. O primeiro trilionário. Eu não sei nem como é que escreve isso em número. É zero demais, né, irmãos? É muita grana. Mas tem um monte de gente dizendo aí que dava para ele sobreviver sendo milionário.
E o bilhão e o trilhão dele, ele deveria fazer isso e aquilo outro. Quem está falando isso, em muitos podcasts aí, é um monte de ímpio. E o que é que ele está dizendo? Em outras palavras, o que a Bíblia já diz, olha, quem é muito rico tem muita responsabilidade. E também é muito perigoso, porque Timóteo vai dizer. Ele pode cair em laços, que pode arruinar a vida dele. Entendeu? Porque tem um ditado que diz assim, ó, você quer ver quem é a pessoa? Dê poder a ela. Mas quando diz dê poder a ela, deixa ela ficar rica. Quem aqui não conhece história de pessoas que não eram, não tinham nada, de repente adquiriram as coisas e ficaram arrogantes e soberbas? Mas eu não estou querendo dizer que não tenha rico, ou pobre, arrogante e soberbo. Tem. Mas se for pesar na balança, é muito mais rico. Aí o texto aqui está mostrando para a gente, os poderosos, as autoridades, os ricos, os que tinham o poder de influenciar. Aqui é governo, tá, irmão? Não é só governo eclesiástico, não. Quando o texto fala aqui e vai falar de pastores, do verso 4 e diante, quando a gente for estudar isso aqui, o que eles entendem não é só, como alguns querem entender, como se fosse o pastor da igreja, não. São autoridades, governos, príncipes. Então, num linguajar bem coloquial aqui, quando o texto, capítulo 11, for falar de pastor, ele está falando de presidente. Horas ele fala de presidente, de governador, de vereador, de prefeito, de deputado, de pessoas que têm autoridade. Terceiro, toda segurança construída apenas sobre recursos humanos é temporária. E quarta, a única opção que nos resta, opção verdadeira, é viver em obediência ao Senhor. Agora escute isso aqui. Entretanto, a execução da sentença não encerra a mensagem. Verso 3, né? Ó. Chorem, porque vocês vão cair e serão destruídos. Não termina aí. Aqui agora, no verso 3, o texto deixa de falar sobre árvores, sobre natureza, e agora produz um decreto direcionado para pastores. Lembra que eu acabei de dizer? Não é só a liderança eclesiástica do povo de Deus, não. Os governos da época. Provavelmente aqui, Ciro, né? E depois vem os persas, depois vem o Império Grego, os macabeus e os romanos. Até Jesus chegar. Palavra para eles. Aí você percebe que o verso 1, o verso 2, era Deus sentenciando, trazendo essa sentença na prática, mandando que eles chorassem. Pode chorar. A ideia, chorem aí vocês. Aí agora o verso 3 ele vai dizer, agora lamentem, para todos verem. Em algumas versões vai dizer, uivem, pastores. Eis a voz do choro dos pastores, na minha versão. Talvez na sua esteja uivai, que dá a ideia, né, de lamente alto. Não chore só consigo. Agora, faça propaganda. Propaganda do seu lamento, da sua dor, do seu desespero. Por quê? Os grandes caíram. Aqueles aspirantes a ser grande também caíram. E aquilo que vocês acharam que era segurança para vocês, é herança produzida pelos grandes, que vocês acreditavam que era uma estabilidade perpétua. Pode uivar, pode gritar. Vai ser destruída. Está aí o texto dizendo, ó. Meus irmãos, todo pecado não confessado tem consequência. E até confessado, né? Vai sofrer as consequências, mas tem consequências. As pessoas acham que Deus perdoa, e aí pronto, perdoa, apagou. Não, que Deus apaga é a transgressão que você tem com Ele. Agora, o fruto da sua desobediência você vai colher. Então, quando Deus, às vezes diretamente, ataca seu povo, é um castigo de Deus.
direto para o seu povo. Mas, às vezes, Deus bate no seu povo através do bater dele de juízo contra as nações. Se Deus se levanta contra o Brasil e derrama o seu furor sobre a liderança, o governo do Brasil, não foi para nós, mas nós vamos sofrer as consequências. Lembra que eu disse, muitos dos que foram para o exílio e passaram 70 anos lá, eram os remanescentes. Eles foram fiéis, eles foram obedientes a Deus. Mas estava tudo no mesmo balaio. Não é à toa que Jesus disse, vai ter sofrimento, meus irmãos. Isso não é pessimismo, é realidade, é uma ilusão, é uma utopia você acreditar que vem para Jesus e agora vai ser mil maravilhas. Não é, você sabe disso. Você sabe disso que não é. A nossa caminhada é jardim, deserto, jardim, deserto, jardim, deserto. Jardim é conforto, paz, tranquilidade, refúgio, é você recuperar as forças, depois vem, peia de novo e peia, ou por você estar desobedecendo, ou por você estar sendo fiel. E assim a gente vai caminhar até Jesus voltar. E nesse caminho todo aí, Satanás fica direto dizendo, grandeza é isso aqui, estabilidade é isso aqui, segurança é isso aqui, seu besta. Aí você diz, E Deus dizendo, é não. Estabilidade, segurança e grandeza não estão nas coisas, não estão em circunstâncias. Porque Deus diz que a gente vive por fé. A gente não vive pelo que a gente vê, meus irmãos, é por fé. A gente canta aqui, a tua graça é melhor do que a vida. A vida é bom viver, é bom passear, é bom viajar, entendeu? É bom comer comida diferente. É legal demais, isso é bom. Mas a graça de Deus é bem melhor. É porque na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do desespero, você pode estar com 1 milhão na conta. Você tem uma influência, você tem acesso a pessoas poderosas. Elas não vão entrar lá dentro de você e trazer a paz que você precisa. Por isso Jesus disse lá em João, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. O mundo, quando oferece grandeza, ele está oferecendo uma falsa paz. O mundo, quando oferece uma estabilidade, está oferecendo uma falsa paz. O mundo, quando oferece uma segurança, está oferecendo uma falsa segurança. Segurança, biblicamente falando, não está em circunstâncias nem pessoas, está em Deus. Deus não propõe segurança, Ele é a própria segurança. Deus não propõe estabilidade, Ele é a própria estabilidade. Deus não propõe grandeza, Ele é a própria grandeza. O salmista diz, outro bem não possuo, se tão somente a ti. Lembra que uma vez eu pregando disse, irmãos, bote na sua cabeça, quando alguém perguntar para você assim, o que é que está faltando para você vencer na vida? Porque vencer na vida para o mundo e para muitos crentes é ter um emprego bom, público, né? Que ganhe bem, remunerado, que tenha casa própria ou duas, que tenha carro bom do ano. Venceu na vida, nós aprendemos. Vence na vida aquele que deixou de ser inimigo de Deus e passou a ser amigo dele. Aí venceu na vida. Então, todo mundo aqui é crente? Todo mundo aqui é crente? Todo mundo aqui é crente? Então você venceu na vida. Venceu na vida. E Deus não brinca. Olha aí o que ele diz, ó. E a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Glória aqui não é o orgulho, caráter deles. A glória é a grandeza da qual eles colocavam a confiança deles. É a estabilidade onde eles colocavam a confiança dele. É a segurança onde ele colocava a confiança dele. Os teus governos aí, ó, que tu achavam que eram grandes, poderosos, caíram. O que eles construíram, o que eles proveram para vocês, não tem estabilidade nenhuma, foi tudo destruído. E aquilo que restou, a segurança para vocês, que é o Jordão, né, aí, ó, foi destruído. Aí ele diz uma coisa interessante aqui, ó. Às vezes eu me pergunto, quando eu estou começando a ler o texto, né, eu disse assim, por que isso aqui está aqui? Rapaz? O que tem a ver isso aqui? Mas hoje eu já sei, né? É para eu tentar entender, né? Mas eu digo assim, vem com um negócio
Tá, aí chega aqui e diz assim: eis o rugido dos leãozinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Orgulho faz paralelo com glória. Glória destruída. Leãozinhos faz contraste, né? O contraste ou paralelo com pastores. Aí eu entendi. Agora eu entendi. O verso 3 é a junção do verso 1 e verso 2. Ó, os cedros, os ciprestes e os carvalhos. Aí os ciprestes e os carvalhos não eram aqueles que eram de menos poder, de menos grandeza? Aí a gente não entendeu que no verso 2 está dizendo assim, ó, vocês estão sonhando em chegar lá, né? Aí vocês acham que lá vocês vão ficar seguros, que serão grandes. Não, não vão. Vão ser destruídos. Eu comecei de lá, vou chegar a você. Aí quando chega aqui, ó, liderança. Ó você, prefeito. Ó você, vereador. Está sonhando em ser governador? Sonhe não. Não vai ter provisão. Jordão era um lugar de provisão. Era um lugar... se alguém pensasse em algum lugar de referência nessa época, para dizer assim, ó, nós temos que chegar nesse nível de segurança alimentar e tudo, era Jordão. Mas, ó, quando eu toco mesmo. Aí faz lembrar, né, a história dos gafanhotos, que o Senhor mandou, acabou com o cultivo lá, que era a economia deles. E faz me lembrar do que eu falei aqui já no começo, né? Do terremoto lá na Venezuela. Todo mundo lá com seus planos, planejando. Puf, quebrou tudo lá. Precisando de um monte de dinheiro para consertar um monte de coisa. Um monte de ajuda precisando ir para lá. A gente não sabe, a gente não tem o controle. Aí eu tenho que esperar, as coisas quebrarem. Eu passar uma pindaíba para que eu aprenda de uma vez por todas que eu não sou cidadão desse mundo, que eu não devo ser guiado, influenciado pelos pensamentos do mundo. Deus me colocou aqui, eu preciso viver, eu preciso comer, eu preciso trabalhar. Mas eu tenho que fazer isso entendendo que Deus, antes de qualquer coisa existir, por isso que Ele é Deus, Ele pensou exatamente o que era para ser para mim, o que era para ser para você. Eu, quando era moleque, queria ser piloto de avião. Aí depois queria ser astronauta. Aí o pessoal brincava, não dá. Tem a cabeça grande, não vai ter capacete. Eu digo, não tem problema. Depois, jogador de futebol. Nunca na minha vida ser pastor. Nunca na minha vida. Aí, antes de ser pastor, eu pensava em ser músico. Gravar CD, fazer sucesso. Sair de casa, o pessoal batendo foto, um autógrafo. Toca demais. Fazer um workshop aqui. Workshop é mostrar, né? Como é que você toca e tal. Aí botei um comércio. Meu pai, né? Aí, comércio indo bem pra caramba. Bomboniere. E a maioria dos donos de Bomboniere queria se tornar um atacadista. E eu me lembro, lá no Antônio Bezerra, no comércio que eu tinha lá, ele começou a dar certo, funcionar. E planejando, eu digo, eita mesmo, agora vai dar certo. Aí eu entrei numa papelada lá na Caixa Econômica, pedindo um empréstimo para comprar 2 Kombis. Eu já tinha 2 vendedores para vender para mim. Aí eu não ia vender só mais para aquela pessoa que chega lá no balcão e compra e bota lá na mercearia dele, no botequim dele. Eu ia vender para mercantil, porque o meu vendedor ia lá, tirava o pedido, aí as Kombis iam fazer as entregas. Tudo certinho, irmãos, tudo certinho. E eu vindo para a igreja tocar e tudo. Tudo certinho. Meu plano, olha, vai dar certo. Eis que um dia o telefone toca. Senhor Nildo, só precisa vir aqui na agência. Um cheque seu voltou. Que conversa é essa, rapaz? Sou homem de deixar voltar cheque? Voltou um cheque seu. Aí eu fui lá. Então, como eu já estava comprando direto das fábricas, então eles davam um prazo longo, de 30 até de 60 dias. Aí você comprava um caminhão todinho, uma carreta. A carretona parava lá na frente, testava a rua todinha. Os cabas só descendo as caixas. Eu disse, eu estou ficando rico.
Foi o que aconteceu. A empresa, alguém lá na empresa, não sei se os irmãos sabem, mas antigamente cheque, não sei se hoje tem cheque, né? Você pré-datava o cheque. Você botava o cheque, a data, tantos meses. Mas isso é um acordo entre você e a empresa. Se você botar o cheque no outro dia e tiver fundo, o banco paga. Entendeu? Então aconteceu da empresa lá confundir e me botou numa pasta errada. E botaram o cheque. Aí realmente eu não estava preparado para aquele cheque. Era para outro. Entendeu? Ele acabou voltando. Aí deu tudo errado. O empréstimo travou. Deu tudo errado. Eu digo, rapaz, como é que pode, rapaz? Foi o inimigo, eu pensava. Foi o inimigo. Passou-se o tempo, eu quebrei. Mas eu era, sabe? Fui para o outro lado da rua, para a esquina. Aluguei um ponto na esquina e transferi. Aí botei o nome lá, Esquinão das Balas, agora vai. Aí começou de novo. Eu estava indo bem, aí saiu, olha os meus planos, tudo, pá. Aí saiu um tal de Pokémon, um chiclete. Aí saiu um desenho animado. E tome vender esse chiclete. Aí o vendedor chegou e disse, rapaz, compra logo um caminhão fechado, rapaz. Vende muito, vende muito. Eu tinha comprado antes, vendeu rápido. Compra outro aí, tal, e tal, e tal. Eu comprei um, o meu tio e meu pai compraram um, eles dois. Meu tio e meu pai compraram um caminhão. Eu comprei um sozinho. Pode mandar. Pode mandar. E o pessoal chegava, não, tá chegando. Já tinha um monte de pedido reservado dos meus clientes. Não, assim que chegar, eu não vou nem botar na exposição, não. Vai descer do carro, já vai deixando. O que é que acontece, irmãos? Lá vem os caminhão. E para chegar aqui, os caminhões vêm de fora, tem que subir serra, descer serra. Um caminhão caiu, virou e toda a carga foi perdida. Era o caminhão de quem? O meu. O meu caminhão. Aí chegou do meu pai, do meu tio, e a venda era grande demais, e o meu pai, pega pelo menos 10 caixas aí para tu ficar, que o vendedor disse que vai mandar outro caminhão rapidinho. Aí eu peguei 10 caixas, e nada desse caminhão chegar. Quando o caminhão chegou, já tinha passado o sucesso do chiclete, e eu fiquei com aquela ruma de chiclete lá, irmãos. Aí o prejuízo grande chegou o dia de pagar, e quebrei de novo. E fiquei naquela agonia. Hoje eu entendo que era Deus trabalhando no meu coração, porque senão eu ficaria lá, irmãos. E Deus me trouxe para viver essa vida. Que é a melhor vida que a gente tem de viver, é a vida que Deus quer para nós. Mas isso não quer dizer que é fácil. Meus irmãos, olhemos para o Senhor. E eu tenho olhado para Ele. E como eu tenho olhado para Ele. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade. Deus é maior. Deus escreveu tudo. Tudo que acontece, Deus não reage. Deus age. Foi o que nós aprendemos aqui, irmãos. Estou indo para o final. De forma bem didática aqui. Foi o que nós aprendemos aqui. Eu vou fazer uma recapitulação bem. Primeiro, verso 1. Ele sentencia o Líbano, grandeza, símbolo daquilo que é elevado e admirado, mostrando que a grandeza humana não impressiona a Deus. Seja ela atrelada a coisa boa, seja ruim. Não impressiona a Deus. Em seguida, verso 2. Derrubar os cedros, os ciprestes e os carvalhos de Bazar, ou Bazã, revelando que nenhum poder, nenhuma estabilidade consegue resistir o decreto de Deus, a ação de Deus. Não há mal que dure para sempre. Não há. Por fim, o juiz alcança os pastores, os leões, a soberba do Jordão, demonstrando que nem autoridade, nem força, nem últimos refúgios de segurança permanecem quando Deus executa a sua sentença. O salmista diz, se eu for mais nos profundos da terra, tu lá está. Se eu for no profundo do mar, tu também está lá. Se eu for nas mais altas nuvens, tu também está lá. Ei,
Que Deus grande, meus irmãos, nós temos. Então observe aqui, ó. Eu podia ter colocado isso aqui para os irmãos verem. Mas tente imaginar. Ó. Líbano, grandeza. Cedros, poder. Carvalho de Bazar, estabilidade. Pastores, autoridade. Leões, força. Jordão, segurança. Nada disso aqui. Nada disso aqui foi problema para Deus. Então perceba o movimento da profecia, né, do texto. Deus desmonta camada após camada toda a estrutura da autoconfiança humana. Aquilo que os homens consideram mais elevado, mais sólido, mais seguro, vai sendo sucessivamente removido, até que resta apenas uma certeza. E aqui eu vou ser didático aqui, ó. E literal. Nenhuma grandeza, nenhum poder, nenhuma estabilidade, nenhuma autoridade, nenhuma força, nenhuma segurança humana podem permanecer diante da sentença de Deus, de um Deus que é soberano. Por isso, meus irmãos, Deus sentencia, por isso Deus coloca essa sentença historicamente marcada aqui, porque tudo isso aconteceu, e Deus deixa claro, segurança real e perpétua é só nele. Por isso que o texto vai continuar. A gente não deve colocar as nossas expectativas na pessoa, seja ela autoridade eclesiástica ou seja ela autoridade social. Sempre no Senhor. Os homens sempre nos decepcionarão, mas Deus jamais. Convido você a ler o resto do texto em casa, para que você compreenda melhor quando eu vier aqui expor. Eu acredito que vai ser do verso 4 até o verso 14 e depois do 15 em diante. Vai dar mais 2 sermões aqui. Vamos ficar de pé, irmãos. Hoje também é um dia de alegria, de satisfação, onde nós vamos aqui celebrar a ceia do Senhor. E aí eu deixo 3 aplicações finais aqui. Examine onde está a sua segurança. Lembre-se de que privilégios aumentam a responsabilidade em qualquer fase da vida. E última, submeta-se ao governo de Deus. Vou convidar aqui os diáconos a me ajudar.